Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom mais uma vez nós podermos estar reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. Estamos diante do nosso estudo do Evangelho segundo escreveu Mateus e agora nós estamos indo para a aula de número 9. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de convidá-los a nós orarmos ao Senhor e pedirmos a direção do Espírito Santo para a nossa aula. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra através dessa plataforma digital. Pedimos que a rica bênção do Senhor possa derramar sobre a vida dos nossos irmãos e que eles possam receber sabedoria, graça e bênção dos céus nesse dia, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém? A partir desse momento nós vamos estudar o final do capítulo 9. Nós estudamos na aula passada o preço de ser seguidor de Jesus, no capítulo 8, a partir do versículo 18. Estudamos o poder de Jesus, e aqui algumas divisões, o poder de Jesus sobre a natureza, sobre os demônios, depois o poder de Jesus sobre a enfermidade, sobre a morte, e depois nós vimos sobre o poder do Evangelho, o transformador do Evangelho, o poder extraordinário da fé e a admiração do povo e a blasfêmia dos fariseus. A gente foi até o capítulo 9, versículo 34. Foi quando os fariseus disseram que Jesus expulsava os demônios pelos príncipes dos demônios, demonstrando então a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é designar ao Espírito Santo, o Espírito de Deus, aquilo que não provém dele. Certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, a partir do versículo 35. Aqui, antes de nós lermos aqui o versículo 35, eu gostaria de relembrá-los como é que Mateus escreve essa parte, falando sobre a autoridade de Jesus, esse tema de autoridade de Jesus, como é que ele vai escrever. Ele mostra 3 milagres, no capítulo 8, a purificação do leproso, o servo do centurião, a sogra de Pedro, e aí vem um ensino sobre o discipulado. Ali depois vem Jesus apaziguando a tempestade, a libertação dos gadarenos, a cura do paralítico de Cafarnaum, que desceu da cama, e daí vem mais o ensino sobre o discipulado. Depois disso vai vir a cura da mulher do fluxo de sangue, a ressurreição da filha de Lázaro, a cura de 2 cegos e o mudo, e depois mais um ensino sobre discipulado, e agora falando sobre a autoridade de Jesus acerca das missões. E o tema de hoje da nossa aula os temas, são 3. Primeiro, o fundamento da missão, a escolha dos apóstolos e as diretrizes ministeriais de Jesus. Como é que era essa questão da vida missional de Jesus. Então, na primeira parte da aula, nós vamos analisar do versículo 35 ao versículo 38, que é a diretriz. Vamos também no capítulo 10, versículo 1, que é a diretriz das missões, como é que ela deve ser feita. Se você ler o capítulo 4, um pouco para trás aqui, você vai ver Jesus pregando na Galileia. E quando ele estava pregando na Galileia, é como se aqui tivesse um resumo do que Jesus estava fazendo. Olha só o que Jesus estava fazendo. Jesus estava ensinando nas sinagogas, versículo 35. Vamos ler todo ele? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, em primeiro lugar, ensinando nas sinagogas, segundo, na sinagoga deles, segundo, pregando o evangelho do reino, terceiro, curando todas as enfermidades e moléstias. Então, qual é o fundamento da missão? Onde ela está baseada? Missões está baseada nesse tripé: ensino da palavra, pregação do evangelho e cura, seja ela de que ordem for. Então, a missão está baseada nesses 3 pilares, o fundamento da missão está nesses 3 pilares: manifestação da palavra, do ensino, do poder de Deus através do evangelho e o poder de Deus através de sinais, cura, prodígios e maravilhas. Então, Jesus está baseando seu ministério nisso. O interessante é que no capítulo 10, versículo 1, quando ele chama os discípulos, ele coloca, Mateus está transferindo essa autoridade que Jesus tinha para os discípulos. No versículo 1, está dizendo:
chamou os 12 discípulos e deu poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e curarem todo tipo de enfermidade e mal. Então, a missão está baseada nessa ideia de ensino, pregação e manifestação do poder de Deus. Ok? Segunda coisa aqui que nós vamos ver é no versículo 36. E aqui no versículo 36, interessante, é que Jesus vai colocar missões, e aqui é uma metáfora que eu estou usando, de alguém que está enfermo. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar essa pessoa que está enferma e vai desenvolver um prontuário dessa enfermidade dessa pessoa. No versículo 36, ele vai dizer o seguinte: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua seara. Esse texto é muito usado em sermões de missões, para falar sobre evangelização, porque realmente aqui tem um prontuário aqui. É aquilo que acompanha o paciente quando ele está internado. Como é que a gente vai analisar esse prontuário? Olhando missões como alguém que está enfermo, como um paciente, primeiro a gente precisa fazer um exame. E qual é o exame que Jesus faz aqui desse paciente missões? Cadê aqui? Versículo: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes como ovelhas que não têm pastor, e disse ao discípulo, versículo 37, a seara é realmente grande. Então, o exame de Jesus acerca das missões é que a seara é grande. E essa é a constatação de Jesus. Agora, qual que é a segunda coisa que Jesus vai mostrar aqui debaixo dessa constatação? É que poucos são ceifeiros. A seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Então, qual que é o tratamento que Jesus vai dar, então, para essa missão como um enfermo? Examinou e viu que é grande. Chegou o diagnóstico que tem pouca gente para trabalhar. E o terceiro é o tratamento, é o remédio que ela precisa. Qual é o remédio? Orar. Orai para que o Senhor envie mais ceifeiros. Aqui, alguns pontos eu preciso colocar aqui, é que Jesus está falando de trabalhador, de ceifeiro, não de preguiçoso. O reino de Deus é feito de trabalhadores. Então, se você não está disposto a trabalhar no Evangelho, no reino de Deus, você não está se encaixando dentro do que Jesus está dizendo. Você precisa orar e pedir para que Deus ilumine seu coração, para que você possa fazer algo mais para Ele, por amor a Ele, não por força, porque você vai perceber que missões é feita... Olha só o que Jesus diz no versículo 36. Grande compaixão. Missões é feita por compaixão, por amor, por sentimento, por reciprocidade. A gente sente o outro, a gente tem empatia, porque a gente sentiu a dor do outro, a gente trabalha, a gente faz por amor. Então, mais ou menos por aí, missões está sendo fundamentada. Então, fundamento de missão é ensino, pregação e poder de Deus, só que ela deve ser desenvolvida com compaixão. Ela deve ser feita porque a seara é grande, e aqui a gente precisa analisar isso. O que Jesus está dizendo quando fala que a seara é grande? Jesus está mostrando que nós precisamos nos importar, sabe? A gente olhar para a seara e dizer, não, realmente isso aqui precisa de alguém para fazer, para cuidar, para fazer alguma coisa. Então nós precisamos ser sensíveis a essa seara. A gente não pode ser pessoas insensíveis, que não está sentindo a dor do outro, sabe? Então, outra coisa que eu preciso pontuar aqui é que o tratamento para isso é oração. Sem oração, o reino de Deus não anda. Então você precisa orar. Os fundamentos da oração e da missão é essa: ensino, pregação, poder de Deus debaixo de compaixão, desenvolvendo sensibilidade, trabalhadores e oração. Amém? Então, vamos para a segunda parte da nossa aula, que é o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Ficou claro? Se não, dá uma voltadinha aí no vídeo e assiste novamente. Vamos lá para a segunda parte, que é a escolha dos apóstolos, né? Ora, os nomes dos apóstolos eram o seguinte: Simão Pedro, que era um pescador, né? André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o republicano, que é o autor do Evangelho, Tiago, filho de Alfeu,
e esse Lebeu aqui, também conhecido como Tadeu, Simão Zelote e Judas, que é o Iscariotes. Quem são esses apóstolos? Esses apóstolos são testemunhas daquilo que Jesus havia feito enquanto esteve na terra. Testemunhas pessoais que estavam ali e olhavam Jesus de perto. Embaixadores, né? Se nós lermos aqui Atos, no capítulo de número 1, no versículo 20, 21 e 22, se você voltar e ir lá em Atos capítulo 1, eu tinha marcado aqui, desmarcou, só mais um pouquinho, eu já vou achar aqui, 21 e 22. É necessário, pois que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que Senhor Jesus, entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho de sua ressurreição. Então, quem eram esses apóstolos? Esses apóstolos eram pessoas que esteve com Jesus aqui na terra, que andou com Jesus aqui na terra, que recebeu de Jesus o chamamento pessoal. E o versículo 22, essa é a teoria mais aceita hoje dentro da igreja, que é aquele que parece uma linha de tempo, desde o batismo de João até a ressurreição de Cristo e recebido nos ares. Então, esses são os apóstolos, esses embaixadores que esteve com Jesus e recebeu de Jesus um chamamento. Existem muitas linhas de estudo sobre apostolado, eu não quero entrar nessas linhas eclesiásticas, somente pontuando que para esse termo apostólico, diante da ideia que nós estamos estudando, o apóstolo é aquele que teve um chamado direto de Cristo, e dentro desse tema, dentro desse princípio, o apóstolo Paulo se encaixa, porque ele houve um chamamento pessoal, Jesus o chamou. Ok? Agora vamos para a terceira parte da nossa aula, que é as diretrizes ministeriais de Jesus para os seus discípulos. E aqui eu quero gastar um pouco mais de tempo com isso. As diretrizes ministeriais de Jesus, a partir do versículo 5. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não irei pelo caminho das gentes, nem entrais em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. A primeira análise que nós vamos fazer aqui é acerca da primícia do Evangelho. O Evangelho foi pregado primeiramente para os judeus. E aqui Jesus vai enviar os discípulos, não no caminho das gentes aqui, é os gentios. Nem entrei na cidade de Samaritano. Então Jesus está enviando os seus discípulos para pregar o Evangelho para quem? Para os judeus. Pregar primeiro para os judeus. Nesse primeiro envio, eles vão primeiro para os judeus. Por quê? Versículo 6. Porque eles eram ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o Evangelho precisava ser pregado para essas pessoas que não estavam com alguém, não estavam sendo cuidadas, estavam sendo, posso usar uma palavra aqui, elucubrado não, eles estavam sendo, perdi aqui a palavra, não vou conseguir achar agora a palavra aqui, mas é que os fariseus estavam surtindo um efeito negativo na vida dessas pessoas. Então, eles estavam perdidos, porque eles não sabiam mais para onde recorrer. Estavam sendo, essa era a palavra que eu queria usar, manipulados pelos fariseus, escribas e saduceus. Então, eles estavam perdidos, e agora o Evangelho chegou para essas ovelhas que estavam perdidas. E indo pregar o Evangelho, e qual que é o tema da pregação que eles tinham que falar, que eles tinham que fazer? O tema é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está conosco, Emmanuel já manifestou, ele está conosco, Deus está conosco. Então, esse era o tema da pregação dos apóstolos. Então, em segunda análise, né, dentro dessa questão do envio, o versículo 8 vai mostrar que eles foram enviados para quê? Curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, o que de graça recebeste, de graças dai. Olha só que interessante, porque a partir desse momento Jesus está, como eu disse anteriormente, Jesus está passando a sua autoridade para os seus apóstolos, ao ponto de que eles estão
manifestando o reino. Então, essa manifestação do reino deve ser debaixo da autoridade de Jesus. No versículo 8, Jesus vai dizer: o que vocês receberam de graça, vocês vão dar. Eles não tinham nada, né? Eles só tinham o chamamento de Jesus, mas quando eles receberam a autoridade de Jesus, eles podem oferecer. Eles não tinham nada, receberam de graça eles vão passar. Jesus agora vai ensinar que os discípulos não podem estar preocupados com provisão e hospedagem. A partir do ponto do versículo 9, ele vai falar sobre a questão do que as pessoas deviam levar nessas missões, nessa evangelização. E aí no versículo de número 12 e 13, vai falar sobre a casa: entrar na casa, saudai, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar nas vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi os vossos pés. Preciso pontuar só algumas questões aqui, que Jesus está falando para eles não levar nada, não se preocupe com nada, vai, estou mandando você ir, vai, não precisa levar ouro, não precisa para nada. É como se Jesus dissesse: olha, eu não quero nada que vai limitar vocês, vão, sabe? Como que ele estivesse dizendo assim: eu vou providenciar algo para vocês, então a provisão vai vir dos céus para vocês, então vai, não tenha medo, não leve nada que vai atrapalhar, que vai enrolar a sua vida, vai. E daí, na segunda coisa que ele fala é sobre essa questão de hospedar, né? De entrar em alguma casa, o evangelho chegar, e a manifestação, o ensino, e essa casa que te receber, a paz vai ficar lá. Se essa não te receber, você sai de lá, pega a sua sandália, sacuda o pó. E esse sacudir o pó significa: eu não tenho parte com essa cidade, eu não tenho parte com esse povo, eu não vou levar nada daqui, nem o pó daqui. Eu estou, diante da cultura, era maldizendo esse lugar. O que mais Jesus está mostrando aqui? Não insistir com eles, né, que rejeitaram eles, né, vai embora, no versículo 11 até o versículo 15. E aqui no versículo 16, após as instruções, o Senhor Jesus mostra aos discípulos quais são as prováveis consequências de segui-lo. Versículo 16: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Interessante, né, essa comparação. Como é que uma ovelha vai ficar no meio de lobo? O lobo vai matar, vai engolir. Portanto, se você é uma ovelha no meio de lobo, o que você deve fazer? Jesus está dizendo: seja prudente como a serpente e simples como as pombas. Por que Jesus não falou aqui que seja prudente como uma raposa? Porque é o seguinte: a raposa, ela usa de manipulação para conseguir, ela rouba, ela não usa, a motivação dela não é boa. E por que então ele vai usar serpente? Porque assim, a ideia aqui que Jesus está mostrando é que a serpente utiliza da defesa. Quando ela vai se defender de alguém, ela se desvia, ela não deixa, ela é prudente, ela não deixa ninguém machucar ela é esperta, entendeu? Não sei se você já teve essa experiência não tão boa, né, de encontrar-se com uma cobra e tentar matá-la ou pegá-la, não sei, né? E você percebeu como é que ela reagiu, ela vai embora. Se você chegar muito perto, a não ser que ela esteja encurralada, ela vai se voltar contra você. Mas a primeira coisa que ela faz quando ela é acuada é fugir, ela não deixa ser machucada, ela é esperta. E a segunda coisa que ele vai comparar aqui é essa ideia da pomba. Por que ele utiliza a pomba? Qual que é a tática, né, da pomba? Por que essa comparação? Primeira análise é que você vai ver uma pomba. Você já viu uma pomba brigar? Já viu uma pomba discutir? Discutir não, né? Mas usar de alguma ferramenta ou alguma tática para ferir alguém? A gente vê por aí de vez em quando, a gente vê uma pomba ou outra aí brigando, mas você não vê. Tanto é que pomba não tem nem um bico, uma espora que vai machucar. Então, o que Jesus está ensinando aqui não é basicamente isso. O que ele está ensinando aqui é que nós devemos ser manso, calmo. A gente não pode machucar ninguém, a gente não pode usar e pregar o evangelho com amargura no coração, entendeu? Então, se a gente está diante desse mundo, a gente tem que ser prudente, esperto, não ser bobo, né? Ser esperto. Mesmo tempo que a gente é esperto, a gente também é manso,
A gente não machuca ninguém por conta do que a gente carrega, né? Que é muito maior do que a gente. Então, qual que é a primeira instrução que Jesus está dando e qual que é a primeira consequência que Jesus está mostrando aqui? É que nós vamos ser perseguidos. Versículo 16 ao versículo número 18 vai falar que a gente vai ser perseguido. Os homens, eles vão açoitar algumas pessoas, vão bater em algumas pessoas, vão prender. A gente vê aí no campo missionário quantas pessoas, quantos lugares, né, no mundo não estão abertos para o evangelho e essa questão da perseguição, da morte, né? Quantos pastores, né, estão sofrendo perseguição por conta do evangelho. Segunda coisa, nós vamos ser rejeitados. Jesus está ensinando aqui do versículo 21 ao 23 que nós vamos ser rejeitados, nós vamos ser odiados por carregar o nome de Jesus. Mas aí no versículo 22 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então continue batalhando. Quando vos pois perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque eu vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, Jesus está falando aqui acerca da consequência que a gente carrega por pregar essa mensagem tão linda para esse mundo que está corrompido. Segunda coisa que nós vamos ver é a traição. Nós vamos ser traídos, irmãos. Pessoas que nos abraçam vão nos apunhalar, sabe? Isso vai acontecer por conta da pregação do Evangelho. A gente já viu isso muito acontecer, então isso vai acontecer. A gente não pode ficar chateado, amargurado por conta disso, porque Jesus já está nos ensinando que isso vai acontecer. Desprezo, né? No versículo 24 aqui até o versículo 26, Jesus vai dizer: não é o discípulo maior do que o mestre, nem o servo maior do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Belzebu o pai da família, quanto mais os seus filhos, o resto da família. Ele tá linkando esse texto aqui ao que os fariseus fizeram lá no versículo 34 do capítulo 9, aqui no versículo 24. É bem isso, sabe? Nós vamos ser desprezados, vamos receber traição, vai ser... E de verdade, eu assim, particularmente, acho que é um privilégio para nós, sabe? Ser perseguido pelo nome de Jesus, sabe? Ser traído pelo nome de Jesus. Jesus disse isso: bem-aventurados sois vós quando vos falarem contra vocês, quando baterem em vocês, quando oprimirem vocês por conta do meu nome. Seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus por isso. Entende? Jesus está falando aqui com os seus apóstolos e o Senhor nos exorta a não desanimarmos quanto à pregação do Evangelho, da missão, né? Versículo 27 ao versículo 28, até o versículo de número 31, Jesus está animando aqui, dizendo: olha, eu vos digo, cadê o versículo 28? E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode matar, que pode fazer perecer no inferno a alma e corpo. Versículo 31, não temais, pois valeis mais do que os passarinhos. E que ele vai utilizar algumas metáforas aqui para ensinar acerca do que nós vamos receber como filhos de Deus, falando do seu amor e do Evangelho, certo? Versículo 32 vai falar sobre o confessar. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu acho isso interessante porque ele precisa ter esse confessar Jesus, né? Confessar publicamente Jesus. É mais do que dizer eu confesso, eu aceito, é mais que isso, eu me arrependo, é mais que isso. Você precisa levar isso na sua vida como testemunho de vida. É o que Jesus está nos ensinando. Não sei quanto tempo foi aí. Bom, vamos continuando aqui. Versículo, é muito grande o capítulo 10, então a gente vai por partes. A segunda coisa aqui, que é essa questão de testemunhar, de confessar Jesus, versículo 33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Esse aqui é o texto, é um dos textos áureos assim, do cristianismo, versículo 32 e 33.
Como é que deve ser essa entrega, esse confessar e essa vida? O que é, além de confessar com os lábios, é necessário apresentar uma disposição para suportar uma severa oposição, até mesmo de pessoas que amamos como cônjuges e filhos. Olha o versículo 34 até o versículo 39 que diz aqui: não cuideis que eu vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Não vim trazer paz, mas espada. Essa aqui é a ideia de divisão do filho que serve a Deus, da mãe que não serve a Deus, que não deixa o filho servir. Aconteceu com muitos irmãos. Olha, não, você tem que continuar aqui nas tradições da família, você deve continuar aqui. E quando a pessoa se converte, há essa divisão e a mãe não aceita, o pai não aceita, é aquela briga. Mas é por conta do que foi revelado ao coração dessa pessoa. Olha a partir do versículo 35 aqui. Porque eu vim por dissensão, o homem contra seu pai, o filho contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares, aqueles que se ligam muito. Hoje em dia acontece muito isso, né? As pessoas, eles querem, não querem servir a Deus mais, eles querem ficar só dentro das suas casas, né? Cuidar somente da sua casa. Tem a sua importância, mas o reino de Deus tem a primazia. O reino de Deus, ele precisa ser levado em primeiro lugar. Jesus disse isso: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Versículo 37 a 39 é o que mais me chama a atenção, porque é a parte mais pesada. Jesus vai falar aqui com muita propriedade, e isso aqui é algo forte para nós. Quem ama mais o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha o primeiro digno de mim aqui. Quem ama mais seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Segunda coisa. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, você que tem um coração para amar mais as coisas do que a Deus, você não é digno de Jesus. Forte isso, né? Você que ama mais as coisas que você pode ter do que Jesus, você não é digno de Jesus. Se você não estiver pronto a renunciar tudo quanto você tem por Jesus, você não é digno dele. É o que o texto está dizendo. E aqui no 39 ele fecha o seu argumento dizendo: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esse jogo de palavra aqui de perder vida e ganhar vida, né? O intelecto e o zoe, né? Que é a vida intelectual, a bios e a vida zoe, que é a vida do Espírito, a vida com Deus, a vida que Jesus está nos apresentando. O versículo 42 vai nos mostrar essa coisa de servir a Deus, alguém que serve a Deus, né? E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, se você fizer o mínimo que seja, aqui um copo de água fria, a um dos discípulos, dos servos, dos ministros de Deus, você está recebendo o seu galardão. Então, hoje nós estudamos, nesse encerramento, eu gostaria só de lembrar que nós estudamos hoje o fundamento da missão, a escolha dos 12, e aqui nós estudamos acerca das diretrizes ministeriais de Jesus para os seus discípulos e para o reino de Deus. Ficou com dúvida? Não sei o que está acontecendo, não entendi muito bem essa passagem? Entre em contato conosco, ou volta um pouco o texto e você vai estudar um pouco mais e vai aprender também para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo de estudo, por essa aula. Pedimos ao Deus que o Senhor abençoe os nossos irmãos, derrame das bênçãos do céu sobre eles. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.